Fala, investidores, tudo bem? Bora bater um papo a respeito da empresa Vivo? Aquela empresa de telefonia que oferece planos de celular, que talvez seja o plano que você esteja utilizando nesse momento. Aquela empresa que tem aquele símbolo simpático, será que é um bom investimento? Devido a uma alta recente dessa empresa negociada na Bolsa de Valores sob o código VIVT3, muitos me perguntaram se seria ou não um bom investimento. E nesse vídeo vamos verificar como ela ganha dinheiro, vamos analisar alguns indicadores fundamentalistas que vão dizer se é uma boa empresa para eu aportar também. E eu vou te contar ainda se eu tenho ou não na minha carteira. Então não perde esse vídeo até o final. Meu nome é Rodrigo, é um prazer falar com você mais uma vez. Telefônicas Brasil, também chamada popularmente de Vivo, é uma subsidiária da gigante espanhola Telefônica, uma empresa europeia criada na década de 1924 mais precisamente. Está operando no Brasil por meio da Vivo desde a década de 90, quando a Telefônica adquiriu a antiga Telesp. É uma empresa que trabalha basicamente com telefonia móvel e telefonia fixa, além de internet banda larga e também TV por assinatura. É daí que vem as fontes de renda da Vivo. E devido a uma alta recente, como eu disse, muitos perguntaram se seria um bom investimento. Para falar de alta, vamos comparar, por exemplo, outros investimentos que nós podemos analisar, que muitos de vocês investem, com a Vivo. Se eu fosse verificar as ações, não vou enumerar uma ação específica. Vamos pegar o índice Bovespa, que é o índice de referência para eu analisar se uma ação performou bem ou não. Quando eu cato o índice Bovespa, eu verifico uma alta no último ano de aproximadamente 50%. Se eu fosse partir para os fundos imobiliários, eu utilizaria como índice o IFIX. E o IFIX no último ano teve uma alta aproximadamente de 27%. Se você tivesse deixado seu dinheiro no Tesouro Selic, por exemplo, você teria ganho aproximadamente 15%. E o único dos investimentos que no último ano performou ruim foi o famoso Bitcoin, que teve uma queda de aproximadamente 40%. Quando eu vou falar da Vivo, eu tenho que analisar alguns fatores. E a Vivo, no último ano, teve uma alta aproximada de 64%, como você pode observar aqui nesse gráfico que eu tirei do TradeView. Você verifica aqui pelo gráfico que ela oscilou, andou lateralizada durante um tempo, mas nos últimos meses teve uma alta muito expressiva. Para você que não conhece, essas ondinhas que você está vendo, nós chamamos de candlesticks. As ondas verdes quer dizer que a ação fechou um preço acima do que ela abriu de negociação e os candles vermelhos quer dizer que a ação fechou abaixo do seu preço de negociação, do seu preço inicial naquele dia. Mas você verifica que no último ano, a Vivo teve uma alta expressiva, como dito, de 64%. Isso é maior do que o Ibovespa e é 4 vezes mais do que você teria conseguido no Tesouro Selic, por exemplo. E quando eu analiso a Vivo, eu posso analisar o gráfico, olhar a foto do último ano, ou ainda, conforme aqui nesse próximo gráfico, também do TradeView, analisar os últimos 5 anos. E essa alta da Vivo, nos últimos 5 anos, foi superior a de um ano. Foi de aproximadamente 90% nos últimos 5 anos. É claro que analisando aqui os candles, o gráfico, você verifica que, de fato, ela andou de lado, ela lateralizou por um período muito grande, mas é uma empresa que teve poucas quedas e teve uma recuperação considerável nos últimos anos, chegando, se eu fosse comparar o período médio de 5 anos, a 90% de alta. E olhando todo esse contexto, como eu disse, muitos investidores vieram me perguntar se seria um bom investimento. Se a alta da Vivo, nos últimos 5 anos ou no último ano, representaria que seria uma opção de investimento viável para aportar o dinheiro deles. E aí eu disse que nós não podemos olhar apenas para a valorização da cotação da ação. Eu preciso analisar alguns indicadores fundamentalistas que vão esclarecer para mim se essa empresa é ou não um bom investimento. E o primeiro indicador que eu quero analisar com vocês aqui é a respeito da receita dessa empresa. Será que a Vivo tem uma receita robusta? Será que essa receita é constante? Está decaindo? Está crescendo? Então olha aqui comigo nesse gráfico que eu tirei do site Status Invest. Nesse gráfico você verifica que o lucro da Vivo não sai constante nos últimos 5 anos, como está em ascendência nos últimos anos. Isso é muito interessante, isso é muito bom, porque demonstra que a empresa ela continua tendo receita, não só constante, como eu disse, também está crescendo. Isso que significa o quê? Ou que a empresa está conseguindo mais clientes,
para vender os seus bens ou serviços, ou ela está conseguindo oferecer esses bens e serviços para os clientes que ela já possui. Qualquer que seja a estratégia que esteja mantendo essa receita constante e ascendente, como nós estamos vendo, tem demonstrado que a Vivo é uma empresa saudável quando eu falo de receita. Mas é claro, eu não posso analisar somente a receita. Não basta uma empresa ganhar muito dinheiro se ela não tem lucro. Aquilo que entra de dinheiro não necessariamente significa um lucro para essa empresa. Se ela tem uma boa gestão, ela consegue ter mais receita do que ela tem de gastos, e isso dá para ela um saldo positivo. É o que nós chamamos de lucro. É isso que a empresa precisa ter. Verificando isso, vamos analisar aqui embaixo, então, o lucro da empresa Vivo. E para isso eu utilizei aqui o site Status Invest. Nesse gráfico que você está vendo do Status Invest, você vai analisar não só o lucro, como os dividendos e também o payout da Vivo. São 3 informações relevantes para todo investidor. E olhando aqui, você observa que a Vivo, sim, teve um lucro constante nos últimos 5 anos. Além de ter um lucro constante nos últimos 5 anos, você observa também que ela tem a política de distribuir dividendos. E uma coisa interessante nesse ponto, eu quero que você observe bem, é que ela distribui menos dividendos do que ela tem de lucro. E por que eu acho que isso é bom? Eu já mostrei para vocês aqui empresas, como por exemplo a Home, que ela acaba distribuindo mais dividendos do que ela tem de lucro. E isso para mim é inaceitável. Claro que essa empresa pode ter um caixa, pode ter uma gordurinha que ela possa queimar e em alguns momentos distribuir mais dividendos do que ela teve de lucro, mas aquilo que evidencia uma empresa saudável financeira é a empresa que tem o lucro e distribui o dividendo menor do que esse lucro. Ela sempre vai ter uma gordurinha a mais ali que todos os meses ela vai juntando ou para o caixa dela, ou para fazer novos investimentos, ou para recomprar ações. E esse é o caso da Vivo, ela tem uma política de recompra de ações muito interessante. Então, é legal analisar esse gráfico da Vivo porque mostra que ela tem lucro, que ela distribui dividendos, mas o dividendo que ela distribui de forma consciente, ou seja, sem ferir o lucro que ela teve. Além do mais, eu consigo analisar aqui também nesse gráfico o payout da Vivo. Nós observamos que vinha caindo nos últimos anos, mas do último ano para cá, esse payout aumentou, chegando ao patamar de 73%. Isso quer dizer de forma bem simples, de forma bem básica, que a cada R$100 de lucro que a Vivo tem, R$73 ela distribui a título de dividendos para os seus acionistas. E isso é muito legal, é um valor considerável, um valor interessante. Mais de 70% do lucro é distribuído com os acionistas. E você pode fazer parte dessa festa se você for sócio da Vivo. Então, nesse simples gráfico, eu vejo 3 informações importantes. Eu verifico que ela tem lucro, que ela distribui um dividendo dentro do lucro que ela teve e que ela tem um payout interessante também vindo do último ano para cá. Com base nesses dados, como eu disse, muitas pessoas dizem que seria um bom investimento a Vivo, mas eu tenho que analisar outros indicadores ainda. Por exemplo, a Vivo está sendo negociada hoje sob o código VIV23, no valor aproximado de R$40. Esse é o valor que você vai comprar cada fração da ação da Vivo. É um valor que não é tão alto, é um valor acessível, mas é um valor de R$40. Valor esse resultante, é lógico, da alta de mais de 64% do último ano. Vamos analisar ainda o P sobre VP, o preço sobre o valor patrimonial da Vivo. O que isso significa? Que existe um valor que está sendo pago pela ação e existe um valor de patrimônio que essa empresa tem. Quando o P sobre VP é 1, quer dizer que o valor que os acionistas estão vendendo e outros estão comprando corresponde com o valor patrimonial da ação, quando esse P sobre VP é de 1. Se eu tenho P sobre VP abaixo de 1, quer dizer que os investidores estão dispostos a pagar pela empresa, pela ação, um valor menor do que ela teria de patrimônio. Por outro lado, se eu tenho um P sobre VP de 2, por exemplo, quer dizer que os investidores estão pagando o dobro do que aquela empresa tem de patrimônio. E quando eu vejo a Vivo, esse P sobre VP é de 1,91. Ou seja, os investidores estão pagando quase o dobro do que a empresa teria de patrimônio. E você pode se assustar e falar, meu, isso é ruim, né? Um P sobre VP de 1,91 é um P sobre VP alto. Eu concordo com você. Se eu fosse comparar a Vivo com o Banco do Brasil, por exemplo, a Vivo, os investidores estão pagando quase o dobro do que ela vale de patrimônio. Enquanto no Banco do Brasil, os investidores estão pagando menos do que a empresa realmente vale. No caso da Vivo, é como se eu estivesse comprando R$1, pagando R$1,90. E isso sim é um P sobre VP alto, eu considero. Mas eu não posso cometer o erro que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Eu preciso comparar a Vivo não com um banco, como o Banco do Brasil, e sim com uma outra empresa de telefonia.
E quando eu faço isso e analiso, por exemplo, a Vivo em comparação com a TIM, que também mexe com telefonia, eu verifico que o P sobre VP da TIM é de mais de 5. Então, nessa comparação, fica claro que, embora o P sobre VP da Vivo seja de 1,91, ele é baixo comparado com a sua concorrente, onde o P sobre VP é maior que 5. É como se os investidores estivessem pagando 5 vezes mais do que a TIM tem de patrimônio. Além do P sobre VP, eu preciso falar dos dividendos. Se você me conhece, você sabe que eu sou totalmente defensor das empresas previdenciárias, das empresas que pagam dividendos. Essas são as empresas onde eu aporto meu dinheiro. Por isso que a Vivo é uma que eu estou conversando com vocês nesse momento. É uma empresa que de fato paga dividendos. Mas quando eu olho os dividendos da Vivo, nos últimos 12 meses, embora ela tenha tido uma alta gigantesca na sua cotação, os seus dividendos foram pífios, foram pequenos. Os seus dividendos foram de apenas 3,19%. É um dividendo pequeno comparado com outras empresas previdenciárias que nós temos como opção de investimento, como por exemplo o BB Seguridade, que passa de 10% de dividendos. Então o dividendo de 3,19% é muito pequeno para a Vivo. Em termos de valor, de reais, pagou aproximadamente 1,30 por ação. E aqui que está o calcanhar de Aquiles da Vivo. Por isso que muitos investidores não estão investindo na Vivo exatamente por causa dos dividendos. E é interessante quando você pega esses dividendos, e a gente parte para uma outra parte do vídeo aqui, que eu prometi que eu ensinar para vocês como calcular um preço justo da ação, que quando eu tenho esse valor real dos dividendos, eu consigo utilizá-lo para calcular o preço justo da ação. Então, digamos que a Vivo conseguisse manter a sua receita, conseguisse manter o seu lucro, conseguisse manter o seu payout, ou seja, a porcentagem que vai distribuir esse lucro, e chegasse aos mesmos 1,30 de valor a ser pago a título de dividendos no ano de 2026. Com essa informação, eu consigo calcular qual seria o preço justo a ser pago pela ação da Vivo. Digamos, por exemplo, que você quisesse ganhar 6% de dividendos com as ações da Vivo. Eu vou pegar o 1,30 que foi pago por ela e vou dividir pela porcentagem de 0,06. Isso me dá o valor aproximado de R$ 21,67. Esse seria o valor máximo que eu deveria pagar pelas ações da Vivo se eu quisesse ganhar 6% de dividendos, considerando que ela também pagará no ano 2026 também 1,30 por ação. Se porventura eu quisesse ganhar 8%, eu vou dividir 1,30 por 0,08 e eu chego ao valor de R$ 16,25. E esse seria o valor máximo que eu pagaria para a Vivo a título de cotação. Ou se eu quisesse, por exemplo, ganhar 10%, eu vou dividir 1,30 por 0,10. Vai me dar o valor máximo de R$ 13. Então você observa que com essa informação em mãos, com o valor dos dividendos que são pagos aproximados, você consegue calcular o preço justo dessa ação. Considerando que a Vivo está sendo negociada na faixa de R$ 40, nesse momento a Vivo está cara. Por isso, eu, Rodrigo, não estou investindo na Vivo, porque eu considero que o preço está muito alto dentro daquilo que eu queria receber de dividendos. E esse cálculo ele pode ser feito não só levando em consideração aquilo que a empresa pagou no passado de dividendos, mas digamos que você saiba o guidance, o quanto essa empresa pretende ganhar em determinado ano. Eu pego essa informação, eu verifico qual será o lucro daquilo que entrou de receita. Tendo esse lucro em mãos, eu vou analisar o que mais? O payout. Quanto desse lucro vai ser distribuído com os acionistas? Tendo este valor do payout em mãos, basta eu dividir esse valor pelo número de ações em negociação. Dessa forma, eu vou chegar ao valor unitário onde cada ação terá de lucro daquele payout. No caso da Vivo, nós vimos que o ano passado foi de 1,30 por ação. Tendo esse número, basta eu dividir esse número pela porcentagem que eu queria receber a título de dividendos. Com isso, eu consigo alcançar o preço justo a ser pago por aquela ação. Por esse motivo, eu, Rodrigo, não estou aportando na Vivo, porque eu considero que ela está muito cara comparando com outras empresas que têm um payout também atrativo, que também tem lucro, também tem receita, mas estão pagando dividendos mais robustos, mais atrativos do que a Vivo nesse momento. Então, para te informar se eu tenho ou não Vivo, sim, eu tenho Vivo em carteira, mas eu não tenho comprado recentemente por causa do preço, como eu disse. Eu comprei Vivo há alguns anos atrás, graças a Deus, foi um excelente investimento, eu tive mais de 100% de rentabilidade, de crescimento do meu patrimônio naquilo que eu investi na Vivo, além dos dividendos que eu recebi
e além, é claro, de eu ter investido numa boa empresa. Então, a Vivo é uma empresa que sim, eu tenho na minha carteira, não estou comprando recentemente porque considero que o preço está alto, mas se eventualmente esse preço cair e ela ter um dividendo maior, que, por exemplo, eu aconselho que seja no mínimo 6%, com certeza voltarei a aportar na Vivo, porque considero que é uma boa empresa, que tem receita, tem lucro e distribui esse lucro com seus acionistas. Então você verificou nesse vídeo como que a Vivo ganha dinheiro? Telefonia fixa, telefonia móvel, internet banda larga, bem como TV por assinatura. Você verificou que é uma empresa que tem receita constante. Você verificou que é uma empresa que tem lucro, que é uma empresa que distribui dividendos, em que pese ser dividendos não tão robustos, não tão atrativos, sim, distribui dividendos, e a empresa que tem essa política é interessante porque é isso que a empresa faz, ela distribui os dividendos com seus acionistas, então é interessante você olhar essas empresas. É que a Vivo, nesse momento, os dividendos estão pequenos comparado com o preço. É necessário que ela caia um pouquinho de preço, ou que eles aumentem a lucratividade, ou que eles aumentem o payout, para que ela volte a ser uma empresa aportável, que ela seja atrativa para os investidores. Eu não estou comprando porque considero os dividendos interessantes, mas muitos investidores têm comprado porque não olham para os dividendos, pensam apenas na valorização. E isso a Vivo mostrou que ela tem entregado no último ano aí mais de 60%. Então, com essas informações, você também aprendeu aqui a calcular o preço justo. Se você sabe o quanto a empresa vai pagar por ação a título de valor, você consegue chegar a um preço justo considerando aquilo que você quer receber de dividendos. Então, eu acho que esse vídeo, além de esclarecedor, ensinou algumas coisas para você. Se isso aconteceu, curte, compartilha, comenta. Fala aqui para mim se você tem a Vivo na sua carteira, se você estava pensando em investir, se você investe em outra empresa de telefonia que talvez nós não conheçamos. É importante, compartilha aqui com a gente. Quem sabe a gente faz um vídeo e bate um papo a respeito disso. Mais uma vez, eu queria te agradecer pela sua companhia. Obrigado, até o próximo vídeo. Fica com Deus.